Bem-vindos, amigos corneteiros, a mais um programa Corneta Santista, o podcast do torcedor santista. Semana que passou foi parcialmente boa para o torcedor santista. Quase perfeita. Vitória no Sub-20, vitória no feminino, vitória contra o Botafogo, passo importante para a classificação na Copa do Brasil. E quando faltava a cereja do bolo, o time infelizmente perdeu do Grêmio, mas mesmo assim deixou muito santista satisfeito. Não pela derrota, mas pela evolução do time, né? Então temos aqui, e para falar disso e muito mais, temos nossos convidados. Marcelo, bem-vindo, muito obrigado por ter aceito participar do nosso programa e vamos conectar, né? Semana agitada. Boa noite a todos, sempre um prazer estar aqui para a gente resenhar sobre o Santos Futebol Clube, né? E vamos lá, vamos resenhar. Anderson, muito obrigado pela presença mais uma vez. Semana agitada, né? E mesmo assim, essa semana que vem tem muitos jogos importantes, né? O que é que você está esperando para essa semana? Jogo do Audax, Atlético Mineiro? Boa noite, Fernando. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Wendel. Contra o Audax, bem mais otimista e até iludido, né? Contra o Atlético Mineiro, eu prefiro viver um dia de cada vez. É isso aí. O time está evoluindo, mas também não merece tantos louros assim, né? Vamos com calma, né? Isso aí. Wendel, muito obrigado pela participação mais uma vez no nosso programa. O que é que você achou desse jogo do Grêmio, hein? Boa noite a todos, boa noite você, Fernando, Marcelo, o Anderson, o nosso Henrique ali que está ali atrás das câmeras. Foi um jogo assim, cara, foi bom. Deu uma evoluída. Infelizmente veio a derrota, né? Uma derrota, mas até que não foi de tudo deu ruim, uma esperança, né? Deu uma melhorada, deu uma esperança. É isso aí. E você que está nos assistindo, já deixa o seu like, deixa o seu comentário e nos siga também nas redes sociais. No Instagram, @Corneta Santista, no YouTube, Corneta Santista e no TikTok, @Corneta Santista, tudo junto. E para dar continuidade, vamos falar dos nossos apoiadores. E graças a ele, permite a gente fazer esse programa, né, com tanto entusiasmo, com esses convidados ilustres e falar do nosso Santos Futebol Clube. Começando, vamos falar do restaurante Uaral. No restaurante Uaral, você encontra deliciosos pratos à la carte, pizzas, porções e bebidas estupidamente geladas. Lá também tem uma área kids muito boa. Costumo dizer que é o restaurante para a família, né, daqui do Guarujá. Você que tem filhos, né, leve sua esposa, leve seu marido. O ambiente é super agradável, a estrutura é muito grande. Lá também tem à la carte, pizzas, uma melhor que a outra. Você conhece o restaurante Uaral ou ainda? Tô devendo. Preciso ir lá. Preciso pegar a família. É isso aí, leve a sua esposa, sua filha. Sua filha vai se esbaldar de brincar no Espaço Kids. Com certeza. E o restaurante Uaral fica na rua João Leite Soares, número 30, no Jardim Boa Esperança. E você que gosta de pedir, né, quer dar aquela descansada no domingo ou à noite, peça também através do delivery, através do telefone 3357-5060. Restaurante Uaral. Vamos falar agora da barraca do Pastel do Alemão. Você que gosta de ir à feira, com certeza você não vai embora sem passar em branco, sem comer aquele delicioso pastel, né? Mas é bom, hein? E pensou em pastel, pensou em barraca do Pastel do Alemão. Ali é bom. Tive lá sexta-feira. Marcelo, que é a segunda vez que vem aqui no programa, disse que conhece o pastel da barraca do Alemão, conhece o Igor, a equipe super animada, atende muito bem. Cabe muita gente boa, atendimento VIP. Nota 10, né? 10. E aquele caldo de cana geladinho. Com limãozinho. Eita! Quer um pastel crocante, bem recheado e um caldo de cana maravilhoso? Passe na barraca do Alemão. Presente na maioria das feiras aqui do Guarujá. Temos aqui na Rua Tambaú, temos no Santo Antônio, que você foi lá. Santos Dumont. Na Santos Dumont, aos domingos. Procure a barraca do Pastel do Alemão. Você vai se maravilhar com os pastéis e o caldo de cana, que são deliciosos. E dando continuidade, vamos falar do Salão MD Studio, do nosso amigo Michael Dotti. Está precisando caprichar no visual, tanto no corte adulto quanto no infantil? Procure o Salão MD Studio, do nosso amigo Michael Dotti, que fica na Rua Maranhão, número 47. Dentre os seus clientes, que estão eu e o Edson também, né?
estão o ex-jogador do Santos, Marcelo Passos, frequentador do estúdio Michael Dott. E também do cantor Márcio, do grupo Cara Metade, ex-Desejos. Quer dizer, famoso. Dott é Famoso, fera, tá é famoso. famoso, cara. E para você que disser que assistiu Corneta, temos essas duas promoções. O corte, que é R$ 35,00, sairá por apenas R$ 20,00. E você que gosta de luzes, loira ou platinado, também temos uma promoção super especial de R$ 100,00 por apenas R$ 50,00. Isso para você que disser que assistiu Corneta Santista, hein? E essa promoção vai até sexta-feira, dia 21. Diga que ouviu o Corneta Santista, tá certo? Dott, um abraço, hein? E finalizando nossos apoiadores, temos a Pizzaria e Esfirraria General, patente alta do Guarujá. Lá você vai saborear uma variedade de pizzas e esfirras, uma melhor que a outra. Fale com o Vinícius e sua equipe, pois além do bom atendimento, você vai adorar as pizzas e esfirras da General. E o sucesso é tão grande que eles abriram mais uma unidade, hein? A unidade 1 fica na Capitão Lessa, 635, Parque Estuário, e a unidade 2, Rua Padre Levino Gale, 765, no Jardim Progresso. Vinícius, muito obrigado pelo apoio. E se você quer pedir a pizza, anote o telefone aí, 981 12 9305. Pensou em pizzas e esfirras, pensou General, a patente alta do Guarujá. Muito obrigado, pessoal, pelo apoio, hein? Dando continuidade aqui no programa, agora vamos falar do nosso peixe, né? Como eu disse no começo, uma semana que começou bem em diversas áreas, né? Sub-20, no feminino, até no masculino principal, que começou ganhando do Botafogo, mas infelizmente perdeu para o Grêmio. Marcelo, o que você achou dessa semana e principalmente da derrota para o Grêmio? Você achou de tudo ruim ou dá para aproveitar algo aí desse jogo? Então, eu acho assim, que em relação à vitória, né, do Sub-20 feminino, eu acho que vitória é sempre muito bem-vinda, né? Em qualquer que seja a circunstância. Ainda mais pela fase que o clube está atravessando, Exatamente. Né? Então, é tudo fator positivo que pode favorecer até no profissional. O ambiente fica melhor, né? Nós que já estivemos lá dentro, você passar uma semana de vitória, fortalece a todo mundo, o ambiente fica melhor. Os torcedores, né? Se animam com todo. A descontração, isso tudo ajuda, né? E eu, em relação ontem ao resultado, acho que é um resultado até normal, né? Você perder do Era Grêmio, esperado, né? Você perder do Grêmio não fora que a gente casa, não que a gente torça, não, mas nenhum. Esperado pela diferença dos times. Com a esperança de que vai ter um resultado positivo. Vai ter lógico. de ganhar. Mas assim, não deixa de ser um resultado normal. Hoje você perder do Grêmio na casa do Grêmio, né? Assim, o que deixa a gente um pouquinho mais esperançoso é ver que a equipe atuou não bem, mas atuou de maneira diferente. Sim, mais competitiva, né? Com mais atitude, né? Exatamente. Mais atitude. Porque todo mundo sabe que jogar com o Grêmio lá é difícil, né? Na casa deles. Sim. Apesar que o jogo ter sido em Caxias. Giacone. Mas mesmo assim, sim, mas casa do Grêmio. Tava cheio, e é mais apertadinho. Maioria gremista. O campo é mais apertado. Vamos dizer, a Vila Belmiro do Sul. A Vila Belmiro do Sul. E o Santos conseguiu se comportar bem. Então eu acho assim, óbvio que não foi um bom resultado, mas assim, foi um início que nos dá esperança de dias melhores. E deixou ainda uma expectativa, né, de algo a mais, né? Será que dava para empatar, né? Apesar do Soares ter pedido o pênalti, mas assim, o Santos também se portou bem. Né? Eu não vou usar, né, aquele assim, mas assim, vamos lá. Em quantos minutos saiu o gol do Grêmio ontem? Vocês repararam? Demorou. Final do primeiro tempo. Sim. Finalzinho. 42 ou 43, se eu não me engano. Vira 0-0, é outra condição. Outra história, é outro jogo. O time bem arrumadinho, bem postado. Se vira 0-0, a torcida do Grêmio começa a pressionar. O time tem que sair um pouquinho. O Grêmio vai sair, porque quer ganhar o jogo em casa. O Santos, do jeito que chegou lá, o Grêmio achou que ia atropelar. Sim. O Grêmio achou que ia atropelar. E aí o que acontece? Tudo vira 0-0, começa o segundo tempo. Aquela pressão pode se tornar favorável ao Santos. Mas veio o gol no final do primeiro tempo. Infelizmente, né? Infelizmente, e aí ficou nesse gol, inclusive, né? E assim terminou a partida. É isso. Anderson, antes do jogo, a torcida estava toda receosa. Acredito que você também, né? Pelo Grêmio, ser campeão gaúcho.
o que você estava esperando antes de começar o jogo e o que você achou do jogo em si? Fernando, antes do jogo eu pensava um placar de no mínimo diferença de 2 ou 3 gols, né? Porque o Grêmio hoje tem 3 ou 4 jogadores que são jogadores que decidem, né? O que falta em muitos times o Grêmio tem, principalmente o centroavante Soares, que felizmente cobrou o tiro de meta na hora de cobrar o pênalti. Graças a Deus. Pós-jogo, a gente viu uma evolução, como o Marcelo falou. Penso que encaixando 2 ou 3 peças, de repente até das que foram contratadas, aí o Luan Dias, mudando um pouco o esquema, porque a palavra, na minha opinião, do time nesse campeonato terá que ser competitividade. O time não tem... Estava devendo, né? Não tem grandes destaques, mas é como o Palmeiras. O Palmeiras não tem nenhum craque, né, comparado ao elenco do Flamengo, por exemplo, comparado ao Atlético Mineiro, que tem alguns destaques, mas é um time muito difícil de competir. Conjunto, né? E o Santos vai ter que criar esse conjunto, talvez mudando um pouco o esquema do 4-3-3 para o 4-4-2, com Luan Dias acertando nesse meio campo, com Lucas Lima. Soteldo jogou pouco tempo ontem, fez aquela lambança de comportamento, mas dá para ver que o nível técnico do time, a confiança do time aumenta muito com ele. Eu acredito que dá para ajustar. Precisa aí, de repente, ganha um jogo de meio de semana contra o Audax, ganha de um time forte como o Atlético Mineiro, ganha um pouco mais de confiança, que é o que está faltando. Confiança ao time e paciência à torcida. Eu acredito que ele tem que cobrar, xingar, depois dos 90, 95 minutos, e agora virou moda, né? 100 minutos, que é 10 minutos de acréscimo, 8 minutos de acréscimo, né? 12 minutos, um absurdo. Mas é preciso incentivar mais, na minha opinião, durante o jogo, principalmente nos jogos em casa, e cobrar depois do apito final. Tá faltando um pouco de confiança, e com um pouco mais de confiança esse time, acredito que não dá para sonhar com o título brasileiro, mas dá para sonhar aí com uma classificação para uma Libertadores, se ajustar com 2 ou 3 peças aí, o time titular ao menos, né? Excelente. Você acha que vem 2, 3 peças? Olha, vamos voltar a esse assunto logo. O Luan Dias já está no elenco. O lateral... Gabriel Inocêncio, interno, legal. Esperança de contratar, acho que não, porque o presidente... Né? A gente vai falar isso depois, mas o presidente gosta de contratar para emprestar logo em seguida. É complicado. Wendel, você acha que dava para ter empatado? Olha, na minha sincera opinião, sim. Se empenhasse um pouquinho melhor, sim. E outra, aquele gol foi falha de João Paulo, e o Soteldo, se ele dar 2 passinhos a mais, ele atrapalhava o cara. Se o Soteldo tivesse ligado no jogo naquele momento... Naquele momento, entendeu? Era só ter feito uma sombra ali, isso, né? poderia ter sido o jogo empatado, igual foi dito aqui. O time se comportou melhor. Não é que foi aquele supra-sumo, não. Deu uma melhorada defensivamente e mais de marcação, mais de pegada. Entendeu? Só uma peça que destoa, que não tem como que a torcida vai... Todos aqui vão achar que é o correto. Camacho não tem condição de jogar naquele time. O Rodrigo Fernandes e Banco Camacho não foi, eu acho que o mais fora da curva do time, foi né? Foi mais fora da curva, totalmente. Entendeu? As mudanças, surgiu um pequeno efeito, só que assim, a qualidade técnica, infelizmente, no Santos já tá devendo muito. É igual o Anderson falou, se você tem o Gabriel Inocêncio, pô, eu e o Marcelo comentamos antes do programa, né, Marcelo? Foi. Nós comentamos, pô, os caras veio de uma final de Paulista em uma semana, os caras estão com sangue no olho. Com sangue nos olhos. Mas o cara pra jogar, pô. Você viu ontem o Mezenga entrou, tô com vontade. Se você põe o Luan Dias, ele vai dar uma assistência melhor. Ele nem no banco estava, se não me engano, o Luan Dias, né? Nem no banco ficou. E o Inocêncio, então assim, isso aí que pecou. Isso que pecou. E o Mezenga, né? Uma pena o Soteldo ter sido expulso logo em seguida, porque o Mezenga entrou com muito sangue nos olhos, aparentemente. Uma outra coisa que eu estou na boa, hein? Aquele Messias da Calafrio. Da Calafrio. Pênalti bobo, né? Bobo é o seguinte. Pênalti muito infantil. Uma jogada que ele fez, ela quase ele entrega sozinho, se atrapalhou. Sim. Então, assim, dá calafrios, cara. Foi o que o Anderson falou antes de iniciar aqui a gravação. O Joaquim logo vai ser titular junto com o Bob, mas vai dar uma melhorada nessa zaga. Vai sim. Isso aí. Bom, e a minha opinião, eu acho que o time evoluiu demais. Né? Pelo que a gente viu contra o Blooming, foi uma semana bem produtiva. A vitória do Botafogo já foi muito melhor em campo. No primeiro tempo do Botafogo foi bem, no segundo deu uma caída. Mas estava 2-0, né? Então tá administrável, né? A gente sabe que isso aí é um time bem compacto, bem treinado, geralmente é assim, né? Então o Grêmio, a gente estava temendo muito. Até no programa passado a gente comentou que o Santos perderia de 2-0. Esse foi até o meu palpite.
Poderia ter até acontecido se o Soares não tivesse perdido, mas graças a Deus errou, né? A gente analisa, mas torce pela vitória do Santos, né? E o Grêmio, olha, o Santos segurou bem a onda, Bastante. né? Apesar da falha individual do Messias, o Santos acho que teve presente no ataque. Falta aquela qualidade, aquela frieza do último passe e da própria finalização. A última bola. A gente ainda está pecando muito na finalização. Naquele último passe, do jogador ter confiança e falar assim, não, vou chutar essa no gol. Eu acho que essa Vou parar de ciscar. O que importa no futebol é gol. Sim. Né? Futebol é gol. E o que Gol de traz, bico, é, vale. o que traz essa confiança e é a vitória. É a vitória. É a Você vitória. ganha bem quinta-feira agora? Ganha bem. Vai, vamos supor um placar. 3 a Vou 0. até adiantar meu placar. 3 a 0. 3 a 0. 3 a 0. Cara, é uma coisa que vai Dá motivar, moral. vai dar moral, encorpa o time. é isso mesmo. Para a partida contra o Atlético Mineiro, que é outra pedreira. Sim, Porque com não pensa que o certeza. Atlético Mineiro na Vila vai ser fácil. Vai vir Porque o Atlético babando. Mineiro perdeu em casa agora. É. Ele não, o cara vem assim, ó. Babando. Vem babando e se perder, corre o risco E já- de o Cudê Saiu. sair, porque o negócio tá feio lá Tá também. feio pro lado dele. Né? Sim. Então, não vai ser moleza, não. É duas Não mesmo. pedreiras agora. Com certeza. Mas foi um jogo que o time evoluiu bastante, né? Deixou o Santista um pouquinho mais aliviado para o decorrer do campeonato. Eu espero que continue com essa pegada, né? Apesar da derrota ser normal, deixou o gostinho de que dava para empatar sim. E se tivesse um pouquinho mais de calma, mais qualidade, mais frieza no último passe, na finalização, poderíamos ter saído até com uma vitória. Por que não? O jogo foi bem competitivo. Sim. Foi lá e cá, foi agradável assistir o jogo. Jogo bom, jogo Ah, bom. Eu acredito Tem até jogo que do as Santos que dá melhores- raiva de assistir. Eu acho até que mas as esse do melhores Grêmio foi chances- bem interessante. As chances mais claras foram do Santos. Do Santos. Logo de cara, pô. Soares não estava num bom dia, Não, então o tá. Santos teve ingrediente para sair com a vitória. É. Infelizmente ela não veio. E até mesmo é o motivo da nossa próxima pauta. Tivemos a infelicidade da expulsão do Soteldo, né? O jogo teoricamente controlado, apesar da derrota naquele momento, né? O Soteldo foi muito infantil na sequência dos cartões. Né? O primeiro cartão, né? Ele é profissional. Ele não é um amador. Ele não é mais um jovenzinho iniciando. Né? É um cartão que deixou ele numa situação de não dar mais aquele combate, né? Para ajudar o time, né? Até porque tem falta que é necessária durante o jogo. E mesmo assim ele acabou de tomar o cartão, reincidiu, né? Foi novamente, né, um erro grotesco, que ele perdeu a bola de forma grotesca e acabou exagerando na falta e foi expulso. Justamente no momento que o técnico arriscou um pouco mais, o que é difícil, Foi. né, colocando o Mezenga, jogando com 4 atacantes, provavelmente o Soteldo seria o meia, Sim. e acabou prejudicando todo o processo, todo o plano tático devido a uma infantilidade. Anderson, o que você achou dessa expulsão? Você acha que o Soteldo merecia ser multado pelo fato ocorrido? Foi, como a gente fala na gíria do futebol, juvenil. Juvenil Né? Foi demais. juvenil. Entretanto, eu ponho um pouco na conta da comissão técnica. Né? Hoje, primeiro, o técnico Odair Hellmann, ele não tem, vamos dizer assim, a moral para enquadrar um jogador como o Soteldo. Né? Com a instabilidade do time, com a instabilidade do elenco, com a instabilidade do futebol no Santos em geral, talvez ele criaria um conflito com um dos poucos atletas capazes de decidir dentro de campo e que é um atleta também com grande influência dentro do elenco. A gente tem E é o xodó do torcedor, do né? torcedor. A gente tem alguns técnicos que eles têm a capacidade de melhorar o jogador. Né? O Renato Gaúcho é um, que ele pega jogadores aí praticamente descartados e melhora o jogador. Papo de boleiro, né? O Cuca é outro treinador que ele consegue melhorar o jogador. E aqui a gente tem algumas questões pontuais. Ainda não passou nenhum técnico, e cada mês muda, né? Exagerando obviamente, mas cada mês o Santos muda de técnico, para falar para o Rodrigo Fernandes, você é bom jogador, mas precisa ser menos afobado, precisa tomar menos cartões, precisa fazer menos falta. Ainda não temos um técnico com capacidade de enquadrar o Soteldo numa questão como essa. Ainda não temos um técnico para falar para o Ângelo que ele não está jogando pelada, onde quem faz o gol ganha freestyle. Coca-Cola, que ele tem que jogar para o Ele é jogador time. profissional, né? Então, falta uma comissão técnica com peso para chamar, puxar a orelha e enquadrar isso. Nesse momento, talvez com um time ajustado, um técnico com moral, seria possível. No momento atual,
vai criar um problema ainda maior de instabilidade no elenco, na minha opinião. Dentro do teu raciocínio, você citou o Fernandes e fez com que eu acho que isso vai ao encontro de ele ter colocado o Camacho. Justamente uma resposta para o Fernandes. Fernandes, você tem que melhorar. Só que ele colocou o Camacho e, infelizmente, o Camacho não aproveitou a oportunidade que teve. Sim. Fez uma péssima partida, na minha opinião. Né? Perdeu a oportunidade que todos os jogadores sonhariam. Então, acho que o técnico deu essa resposta, né? Mas, infelizmente, o elenco não tem qualidade também, né, para... Não sei em que patamar físico e técnico estão o Sandri e o Alisson, que é um líder também dentro do elenco, que voltou para o time e não tem encontrado oportunidades. A única explicação que eu vejo é não estar bem fisicamente, né? Porque é uma posição ainda que dá para perceber que o treinador está procurando alguém que vista a camisa como o Dodi vestiu, assuma e, olha, é o meu titular e acabou. Sim. A questão de primeiro volante do Santos ainda parece que não está bem definida na cabeça do técnico. Perfeito, também concordo. Wendel, e esse lance do Soteldo? O que você acha? Cara, vamos dizer assim, pegar Infelicidade ou tem que ser punido? Não, tem que ser punido porque ele foi infantil, foi juvenil. Na gíria do futebol foi juvenil. Porque assim, teve uma palestra antes, que agora não é mais admissível reclamar com arbitragem, bandeira nem nada. Então eles já estavam sabendo disso. Ele no meio de campo fez uma reclamação besta, tomou um cartão. Aí depois, coisa de 5 ou 6 minutos depois, entendeu? Aí ele pegou, foi lá e faz uma falta desnecessária daquela. No meio de campo, né? No meio de campo, aí acabou prejudicando o time. E igual você falou, quando ele colocou o Mezenga, ele provavelmente ia ser aquele meia que ia abastecer o Mezenga, o Marcos Leonardo e o Ângelo. Sim. E ele quebrou o esquema todo com essa expulsão. Entendeu? Que ele teve que tirar, não lembro quem ele tirou agora, fugiu da memória, para colocar o Miguelito. Tá. Seria o Lucas Lima, né? Ele ia foi tirar ele antes. tirou o Lucas Lima Ele ia e tirar colocou antes. o Miguelito, entendeu? Teve que Ele postergar teve um que pouco. queimar uma etapa, até então porque o Lucas Lima deu uma caída. Sim. Entendeu? Então, assim, eu acho que ele foi infantil, tem que ser multado, mas sabe que não vai multar coisa nenhuma, porque no meio do futebol a gente sabe como que funciona. Só para não perder, né? O Miguelito que tem entrado bem. Né? Tem Com entrado 20 bem. anos, a gente tem falado aí de Daniel acho que é Ruiz, 18 anos, né? de 19 Luan anos. Dias. E o moleque entra, a bola Entrando não bem. queima no pé dele, olha para lá, faz o jogo virar de Ele vira o lado, jogo, tal. ele De vira o jogo, repente vai acabar surpreendendo aí no meio desse monte de testes e vai acabar ganhando força junto Cancha, à torcida né? Vai ganhar e cancha, espaço mais nesse time experiência aí no limitado tecnicamente até o momento, e né? assim, cara, eu vou voltar uma pauta rapidamente que o Anderson colocou. Cara, ele está queimando o Dodi. O Dodi está tendo que correr pelo Camacho e o Lucas Lima. O Dodi é aquele volante que apoia mais na frente. Se você põe um Alisson ou um Fernandes, vem Cássio, ó, tu não vai sair daqui, cara. Tu vai proteger a zaga. Deixa o Dodi lá. Ele vai abastecer mais o ataque, ele tem qualidade. Ela é uma Mas tu acha que o do técnico time. não está tentando? Cara, não sei. Pra mim ele tá fazendo. Ele tá tentando fazer um esquema, tipo assim, igual, eu não entendo. Ele quer abrir o Lucas Lima numa ponta. O Lucas Lima não é ponta. Não, mas é um dessa meia. vez ele não fez isso. Não, sim, dessa vez ele não fez. Então ele tá fazendo o quê? Uma experiência no decorrer do campeonato. Eu acho que isso aí, como ele teve 30 dias, ele já devia ter treinado isso daí. Entendeu? Então, define, igual o Anderson falou, ou Alisson ou Fernandes, vocês é o cabeça de área. Dodi, você é o motorzinho do time. Deixa que a gente segura aqui. Eu acho que ele tentou, Entendeu? mas o Camacho vacilou. Não, eu o acho Camacho que, não eu dá, acho que o o Camacho não dá. perdeu Eu a acho que aí tá o oportunidade. erro dele. Porque Entendeu? o Camacho não é um 5. Ele não é primeiro volante. Não, ele é segundo volante. E aí tu Ele sai. fica com 2-8. Isso. Mas o Camacho, ele Isso, se um destacou ofusca o outro. justamente Um por ofusca o isso, outro. né? O Camacho, ele se destacou justamente por isso, por não ser aquele 5 brucutu. E ser aquele volante que tem uma um qualidade oito. de saída de bola. Só Então, que ele é- mas como 5, Sim. né? Mas não está aproveitando, tá muito mal. Não tá se Cada adaptando. Não tá daria se para adaptando. trocar, o Rueda gosta de emprestar, não daria para trocar o Camacho pelo Zé Rafael do Pois é, e Palmeiras? renovou o contrato. O Zé Rafael também não é um pois é. 5, não é nada, mas tramando o Pois Camacho lá tal, e traz o Zé Rafael. Eu acho que seria uma Aqui, negociação tal. simples essa, Boa, né? né? Fácil, Boa, né? A tia Leila aceitaria fácil, Ela né? aceita, Thiago, ele aceita? Marcelo, e para você? Essa situação do Soteldo. Soteldo, nosso xodó, Soteldo é só mas a gente merece parar- um puxão é de que orelha? a gente que trabalha com futebol, a gente repara muito no negócio de tempo, né? Se você pegar, quanto tempo o Soteldo ficou em campo? Já entrou na metade do primeiro. Aí, Então, eu assino embaixo o que o Anderson falou. Quer dizer, ele foi muito infantil. Ele entrou no final do primeiro tempo. Foi isso mesmo. Aí, pô, ele já tem esse negócio de qualquer coisa. Ele discute com a arbitragem. Gente,
Alguém aqui já viu o juiz voltar atrás? Não, sem Eu chance. também nunca vi. Também nunca vi, Outra não. coisa, ele bate boca com o árbitro. Ele bate todo jogo. E tu vê que ele fica batendo boca. E xinga mesmo, né? Ele E xinga. mesmo. Ontem ele xingou. Não, Ele todo xingou, jogo. xingou. Ele, todo jogo ele faz isso, repara. ele xingou. Só que ele diz que o mesmo árbitro vai apitar outros jogos dentro do Entendeu? campeonato. E Certeza. outra, um árbitro Vai passa ser carta pro marcada outro. já. Cara, o Marcado. É carta o marcada. cara é chato. É carta Ó, marcada. o Felipe Melo chega feio. O Felipe Melo, quando faz a primeira falta, já os caras chegam com o amarelo. Mas por quê? Porque é a fama. Bocudo. Marcado. E o Coisa tem essa fama, o Isso Soteldo. mesmo. Pô, e o cara, né? O cara tem que se corrigir, procurar se corrigir. Pô, não posso prejudicar minha equipe e tal. Mas não. Então ele realmente, Anderson, ele foi muito infantil. Isso prejudicou o Santos. Muito. Prejudicou Muito. porque ele é um bom jogador. Ele muda, por exemplo, sai o Lucas Barbosa e entra o Soteldo, o outro time também tem que mudar. Não é só o Santos que tem que mudar. É isso mesmo. O Grêmio também teve que ter que fazer mudança ali. Sim. Né? Então, pô. Tava um jogo de xadrez Tá um ali. jogo de xadrez. E aí o cara comete um erro desse. Eu acho que não vai ser punido, não adianta vai, a gente não vai, aqui. a gente sabe, né? Não vai. Mas assim, que sirva de aprendizado, né? Mais uma vez. E que ele entenda que ele prejudicou o time. Em relação ao Camacho, eu acho que o Camacho não tem condição de jogar no Santos. Ele não pode ser titular do Santos Futebol Clube. Não dá. Eu acho que tem que encontrar aí ou o Alisson ou o Rodrigo Fernandes, um primeiro volante. Ninguém falou aqui, eu vou falar. O jogador que o Santos tinha interesse do Bragantino, que tá... Praxedes? Puta, esse cara é muito bom Boa jogador. bola, hein? Boa bola. Jogava E no temos Inter. o Sandri também se recuperando, né? Que não fez boas partidas esse Eu acho que ano o e no Sander final do ano deu uma passado. queda Muito depois da grande. Contusão, né? pra Muito grande, cá. muito grande. Posso ser Eu sincero não em relação consegui ao Sander? ver nada. É um jogador comum, cara. Eu não vejo nada demais nesse moleque. Mas Minha teve opinião. momentos bons, né? É, mas... Eu acho que com um elenco melhor, é tudo aquilo, né? Com um elenco melhor, todo mundo tende a crescer. E o Quando o legal, time é detalhe ruim, que todo mundo, a que o maioria Anderson falou. tende a cair, Com um né? técnico bom, que chegue junto também, né? Sim, mas... Não com um paizão, que o Helm é paizão, pô. Não pode. Agora, Mas tá essa- dando cara ao time agora, né? Sim, sim. Metemos o pau, agora merece Alguém pelo citou menos aqui um. o Luan Dias. Esse cara tem que jogar. Tem que jogar. Ele Pô, de não É, joga. vamos ver ele com a camisa do Santos. Mano, tem Com a que camisa jogar. do Água Santa é uma coisa. Foi o Com a melhor do camisa do Paulistão, Santos, né? né? Aquele Foi o melhor do lateral. Paulistão. Hoje, o lateral do que veio do Água Santa, o Inocêncio? Gabriel. Inocêncio. Esse cara tem que jogar. No lugar do Natan ou no lugar do Felipe? Natan. E ele jogou no Lateral Água Santa direito pelo que jogou lateral na esquerdo. esquerda, né? Ele é mas destro. ele é É, destro, então, lateral direito. direito que Jogou jogou no na Petrocasa. Ele é esquerda. lateral direito. Mas eu acho que ele tem que jogar no lugar Tem do que Natan. jogar. Eu acho que ele tem que jogar. E ele veio pra isso, hein, Marcelo? Pra veio direita, veio pra direita, pra veio direita. E outro, o cara tá com a final no corpo. Sim. O cara tá com sangue no olho. Assim como o Bruno Mezan, que entrou, eu gostei da forma que ele entrou. ritmo, né? Entrou, É ritmo, né? já pedindo pra esperar ele, espera que eu tô chegando na área, meu, espera. o cara saiu de 2 jogos contra Muito o Palmeiras, cara. É isso No mesmo. último no Allianz. O cara tá com... Então os caras têm que jogar, pô. Pra que segurar o cara? Ô, Marcelo, É. eu vou só resumir aqui. Eu vi uma live, posso falar aqui, do Léo. O Léo, Pode falar de do jogo do todos. Santos, junto com o Ademir Quintino agora, esses dias. O Léo confessou que o Luan Dias pediu para ir na casa dele conversar com o Léo para saber como que é o Santos Futebol Clube. Que ele quer se dedicar ao Santos. O Léo falou, cara, a gente precisa de jogador assim. Mas o Luan Dias, ele é santista, né? Não, sim, mas assim que o Léo falou, é. ele precisa de jogador assim. O Léo falou que ficou surpreso, que não sabe, Sim. não conhece o cara. Falou, Muito não, bom. eu recebo você na minha casa, vou te passar tudo como que é o Santos. Acho que o cara tá, igual o Marcelo falou, sangue nos olhos para jogar. Ah, então, mas pra isso, né, aí O técnico voltando também tem com... que colaborar, né? Voltando com a questão do Soteldo, um xodó, né, mas o que eu canso de repetir aqui no Corneta, né, o torcedor não tem que ter jogador de estimação. Não, isso não. Não importa se é Soteldo, não importa se é Camacho, não importa se é Messias, Não importa. né, se é Maicon, se é Joaquim, É Santos Futebol Clube. João Paulo, É Santos Futebol que Clube. a gente deve muito, mas não é jogador de estimação. Não, Se não. falhou, tem que ser cobrado sim. Tem. Tem que ser homem e falar, não, ele falhou. Vamos resolver internamente. É isso aí. Mas Isso o aí. Soteldo É isso mesmo. atrapalhou o que o time estava tentando conseguir. Né? Era um momento que o técnico tentou tirar uma carta da manga. Colocou 4 atacantes, o que é um absurdo para alguns. Seria interessante se o Soteldo viesse a armar e evoluísse. Isso mesmo. Porque ia jogar Lucas Lima e Soteldo. Soteldo na criação. O Grêmio também teria que se defender. Sim. Como será que reagiria o Renato Gaúcho? Não deu Porque tempo. ele ia ver, caramba, agora esse meio de campo aí tá complicado.
Se eu bobear, vão 5 pro ataque. porque- E teríamos como finalizador o Mezenga, né, que a gente ainda espera, Marcos né, para Leonardo. poder falar. O Marcos Leonardo, o que gosta de perder milhares de gols, mas é um cara que arrisca. Faz um, perde 20. Né? Então, o Soteldo prejudicou muito e o torcedor tem que entender isso. Tem que cobrar. Tem que entender. Mas Cobrar. é o melhor do nosso time. É o melhor, mas já prejudicou o nosso time para a próxima rodada também. Porque pode. ele não vai jogar. Não vai jogar. Né? Então temos que cobrar. É profissional. Santos acima de tudo. E, Fernando, como ele também falou palavras de baixo calão pro árbitro, pode pegar até mais jogos, hein? Então, ele vai Até mais prejudicar jogos, o nosso clube muito mais. Até mais jogos, hein? Né? E é Santos acima de tudo. Não tem jogadorzinho, não. Entendeu? É isso mesmo. Outro detalhe, Fernando, das mudanças que eu não entendi. Né? Depois de muito tempo, a gente viu os laterais chegarem ao fundo e alçarem bolas na área. Aí ele tem o Marcos Leonardo com a estatura baixíssima e o Bruno Mezenga para entrar com quase 1,90 m de altura. E coloca faltando 5 minutos num jogo que o time está perdendo. Não dá pra Na entender. minha visão, pela dinâmica do jogo, os laterais chegando, bola alçada na área, ele tinha que ter feito essa substituição Antes. antes. Isso mesmo. Porque chegou uma bola no Bruno Mezenga, salvo engano, no pouco tempo que ele Com a jogou. menos. Com a característica do jogo, era jogador se tinha condição de jogar. Se ele tinha intenção de cor, deveria ter colocado antes já para tentar, na bola aérea, chegar ao empate. Né? Sim. Demorou também, na minha visão, Sim. para fazer essa modificação. Correto. O Bela campeonato observação. do Santos vai ser assim, ó, empatar fora e ganhar em casa. Se for isso, Garantir. tá ótimo. Se for isso, tá ótimo. Eu não penso em classificação em Libertadores. Eu penso assim, em classificar, não é classificação, é para ficar na primeira divisão, cara. Minha opinião é essa. Estou sendo bem sincero, pelo elenco que tem. Sim. Dá uma melhoradinha? Pouca. Mas o treinador também não está colaborando muito. E a gente vai se manter na primeira divisão. Não, vai, Sabe por vai, quê, vai. Wendel? Tem Porque time o pior. nosso time Tem time pior. fez 111 anos Com de certeza. primeira divisão. Opa, Isso é uma marca nossa. Um orgulho que nem todos Torcedor, pode ter. não vamos perder isso. É isso Podem ter mesmo. certeza. Eu garanto. Se não acontecer, podem pegar o Wendel e é o cacete, brincadeira à parte. Né? O nosso clube fez O Wendel é 111 pai de anos. Né? Um time de muitas glórias, muitas histórias. E vou até compartilhar aqui com o pessoal da mesa, né? Para a gente falar um pouquinho mais do nosso clube. Esse clube que tem nada mais, nada menos que o maior jogador do século, né? O nosso Rei Pelé. Marcelo, o que você tem para destacar nesses 111 anos de história? Tá aqui, ó. Apenas Tá aqui, ó. uma introdução. Essas duas estrelinhas amarelas aqui, o Beleza. bicampeonato mundial. Bicampeão mundial. Com o nosso rei. Né? Anderson. Tricampeão da Libertadores. E o último com o nosso menino Ney, né? Com o patrocínio da Blaze, Saudade, Neymar Pai aí negociando. saudade, hein? 2020, Aquela esperança no torcedor 2025 é logo ali. santista. 2025, ó. Então, passa tá assim, chegando, ó. tá chegando, cara. Wendel. Cara, simplesmente parou só uma guerra, né? Cara, o time que parou uma guerra. guerra. Que time que tem uma história dessa? É a história mais bela do futebol mundial. Com certeza. Esse time é o maior do mundo. Pode bater no peito, sim. Né? Tem os times europeus, mas esse time é fantástico. Que teve o maior jogador do século. Parou uma guerra. É isso mesmo. Outros times têm mais badalação, é europeu. Né? Infelizmente, nosso time também não passou por algumas boas administrações. Né? Sim. Há muitos presidentes aí Dilapidaram. prejudicaram muito. Dilapidaram o patrimônio. Dilapidaram do e clube, de né? forma Saquearam assim o clube. vergonhosa. Tentaram apequenar o clube, mas não tem E como. tentaram, Não tem muito como, dinheiro não tem sumiu. como. Porque o nosso time revela e vende milhares de jogadores. Né? A nossa principal renda é com venda de A jogadores. base, né? A base é Né? forte. Esse time é espetacular. E falando em time espetacular, todo mundo tem uma história. Você que está nos acompanhando, você deve ter aquela história especial, né? E em cima disso, vamos perguntar para os nossos amigos aqui da mesa. Qual foi a sua partida inesquecível? Anderson, começando por você. Qual é a sua partida inesquecível Me perguntou do nosso uma, Santos né? Futebol Teria Clube? 3, mas tem uma. 2002, o jogo das 8 pedaladas. Rapaz, que E maravilha. eu em um Corsa Sedan com 2 amigos parando para ir ao banheiro com a camisa do Santos e o ônibus da Gaviões da Fiel parou no mesmo posto de gasolina. Rapaz! Jesus. Mais um pouco eu estaria correndo até hoje. Corri bastante, viu? Com o amigo Marcelo Cara, que Pereira, história, o pessoal do cara. Santo Essa Antônio. história é boa.
Mas o história. jogo das 8 pedaladas foi marcante. Marcante demais, né? Pela fase que o time tava. Também é parecida com a fase atual, Foi um porque ressurgimento, tava numa né? nhaca. O renascimento da nossa alegria. Exatamente, da nossa Depois geração. de tantos anos. Da nossa É isso geração, né? 40 anos. Essa 2002 foi espetacular. Espetacular. Pra você, Marcelo. Sua Não história, tem como seu eu jogo não inesquecível. citar, não tem como eu não citar 1995. Eita, Pacaembu, nós. Que isso? Semifinal Só o contra o Santos tem Fluminense. isso, torcedor. Jogo de volta no Maracanã. 4x1, 3x0 pro Fluminense. 4x1, 4x1. 4x1, né? lá. E Renato Gaúcho, eu acho. O time do Fluminense é um time Vampeta, massa. Renato Gaúcho, Ailton, Timaço, ótimo. Robertinho. Ronald, aquele Timaço. lateral direito. E timaço. aí os caras já vieram pro Pacaembu achando que tava ganho. Ganhou, né? E nesse jogo tem uma história, Fernando. O ônibus baleia, na época era o ônibus baleia. Sim. Ele para no hotel, aquele hotel que já dá quase de frente pro Pacaembu, na Avenida Rebouças. E ali ele pega o time do Santos, o time entra no ônibus, e antes de sair o Giovani pede a palavra. Fala, espera um pouquinho, deixa eu dar uma palavrinha. Tem um microfone, né, de dentro do ônibus, aquele microfone do ônibus. Ele, no microfone, ele fala: hoje vocês vão jogar a bola em mim, que eu vou definir o jogo. Personalidade, né? O cara Craque, falou dentro né? Craque, do ônibus, né? na ida pro Pacaembu. Craque. Jogador quando é diferenciado é um E aí, outro vocês naipe, lembram o que né? aconteceu, A gente vê né? na cara, É né? impressionante. Foi show, né? Aquilo lá, Foi show. eu nunca vi coisa igual. Foi show. O time não desceu pro vestiário. No Isso. intervalo, o Cabralzinho segurou os caras no campo. Coisa linda. Foi Aquilo, uma emoção Cara, não existe. indescritível. Só coisa do Santos mesmo. É É, só o não Santos que existe, acontece essas coisas. Então, Só pra Santos. mim é esse jogo. Entendeu? Pra mim é esse jogo. Santos 5, né? 5 a 2. Fluminense 5x2. 5 a 2. E eu ri porque, assim, quando é pra ser, né? Quando Deus quer, não tem jeito. A gente tá falando de certeza. técnico, e tudo aquilo time aconteceu iluminado. com o Cabralzinho. Pois Calito é. Macedo. Carlito Macedo, preparador físico. Um dos Cabralzinho melhores, não hein? fez Dos trabalho melhores. bom Grande profissional. depois hein? disso em lugar nenhum, Não, mas sim. naquele momento era pra surgir lá, né? Camando Wagner, Camanducaia, Timaço. Jamés, Giovani, Marcos Adriano. Macedo. Adriano. Macedo. Edinho no gol. Edinho no gol. É, cara, timaço. Marcelo Ronaldo Passos. Marconato. Marcelo Passos jogando muito. Ronaldo Marconato, Marquinhos Capixaba. o lateral Luiz branco. Adriano na esquerda. Marcos Adriano. É o Marcos Adriano. Marcos perdão, Adriano, Marquinhos direita, o Capixaba. Capixaba. É isso mesmo. É Timaço. O Santos tinha um timaço, cara. É isso aí. Timaço. E um abraço aí pro filho da terra aqui, né? Marcelo Passos, que Opa. Sim. é daqui da nossa Amigo ilha, nosso, né? né? É Amigo freguês nosso. do Michael Dotti. É, Bota o foi cabelo freguês do do Michael Michael Dotti. Dotti. É chique o menino, hein? É isso aí. E pra você, Wendel? Qual O foi a meu- ó, cara, partida o meu jogo inesquecível? inesquecível foram dois. Eu vou citar rapidamente quando foi 2002, onde que tirou o Santos da fila e colocou o Santos no cenário futebolístico novamente, com a pedalada do Robinho, Diego, enfim, o time deu show. 2 jogos, 2 vitórias. né? Duas vitórias. Ali né? foi 2 jogos, 2 Ah, vitórias. naquele mesmo campeonato foi 5 vitórias em cima do Corinthians, no mesmo ano, quer Aí. dizer, né? Lembra? Isso é No mesmo memorável. ano. Então já começa por aí. Agora, o meu. Vou falar mais parte sentimental, foi a 2011 da Libertadores, sabe por quê? Eu estava trabalhando pelo Santos, estava no estádio, no Portão 7, mas dentro do estádio, nas arquibancadas, entendeu? Orientando a torcida e tal. Quando faltava coisa de 2 ou 3 minutos para acabar o jogo, eu peguei o telefone e liguei pro meu saudoso pai. Pô, meu pai tem história no futebol, como o pai do Fernando tem, que é meu tio Honório. Poucos sabem, mas é Sim. meu tio Honório. Um dos maiores centroavantes Fez do história Itapema. aqui no Itapema agora já, Se eu hein? não me engano, fez 9 gols no jogo só. Vixe. Tô mentindo? E é Pai de tudo dele que era era jeito. fera. Cabeça, Meu tio esquerda, era fera. direita. 9 jogos em um só, meu tio Honório. Pesquisa aí. Os antigos sabem. E meu pai jogou muita bola, de zagueiro e tal. Então, assim, eu liguei pra ele, cara. Meu pai tava emocionado, cara. Que Deus o tenha, pai, né? Ele em bom lugar. E ele tava emocionado. Ele falou, pô, filho, você tá aí no Pacaembu trabalhando, eu tô aqui comemorando. Eu falei, pai, tamo junto, eu tô comemorando aqui também. Então, Legal. isso aí me marcou muito, cara. Marcou muito porque meu pai é santista, sempre foi santista, minha família toda. Meu falecido tio Biara, você jogou com ele, conheci, o Fernando também. O Anderson também deve ter lembrado. Então, assim, isso aí foi o que me marcou, cara. Porque, assim, o jogo em si, pô, a gente sabia, o Penharol era um time bom, mas o Santos era muito mais time. Muito mais. Sim, E o que o sim. Santos perdeu de gol naquele jogo, só o Zé Lopes perdeu uns 3, 4. Entendeu? Zé Lopes de centroavante. Olha só. É pra As ser coisas- mesmo. As coisas do Santos, Zé Lopes de centroavante. E isso que me marcou, cara. Isso me marcou. A gente não citou o jogo campeão mundial, Isso. não é o primeiro. 62? A gente não citou o bicampeonato mundial.
Isso, contra mim. Temos ainda o tri da Libertadores, É o que que eu- também Tem um Jogo outro, do Penharol. Fernando, tem outro aqui, vocês são novos, né? Mas tem um outro, se eu não me engano, 83, Santos e Corinthians no Morumbi. Foi a final O do em- Paulista. Flamengo? O empate Santos e era do Flamengo? Santos. Não, Santos e Corinthians, final. Santos e Corinthians. final. 84. 84. Gol do Serginho Chulapa? Serginho Gol de Chulapa. O Zé Sérgio, Zé Sérgio cruzou. vem pela esquerda Isso. e o empate era do Santos. Isso. E aí ele cruza a bola, o Serginho Só deu empurra. tapinha. Cara, Contra o Corinthians no Não, Morumbi. sensacional, Ele cara. sai É emoção correndo, se joga no demais. chão. Marcelo, É, eu vou então- confessar, eu tinha 9 anos, eu lembro. Tô te Tinha 9 falando, anos de idade, eu lembro desse pô. jogo. Então tem algumas coisas que também. Isso. Próprio 78. 78 eu já me lembro. Eu já tinha só 2 anos. Eu me lembro, eu já tinha 12 aí, tinha 12 anos aí. Então eu já consigo ter uma lembrança desse. Eu tenho, a primeira lembrança que eu tenho de futebol é em 76 o Pelé contra a Ponte Preta na Vila Belmiro, pegando a bola antes de acabar o primeiro tempo. Eu não entendi nada quando ele pegou a bola com a mão. Falei, esse cara pegou a bola com a mão. Ele pega a bola com a mão, se ajoelha no meio campo. Agradecer. Eu estava na Vila. demais, É a né? primeira imagem que eu tenho de gravar futebol Sim, sim. é nesse jogo. Aí Tivemos um convidado, o Amaury também Não é estava pra nesse, qualquer um, nesse né? jogo. Aí não é pra qualquer Os um. filhos, Ter vivido um emo- momento desse emoção é demais, privilégio mas demais, é né? O que eu quero privilégio falar é demais, que, olha só, demais. até me arrepia, porque, veja bem, é a primeira memória que eu tenho de futebol. Histórico, né? Um lance desse, do cara pegar a bola, simplesmente quem pegar a bola, né? O rei, né? 111 E onde anos ele de mais história. gostava? Na Vila. Na Vila, cara. Na Contra a Ponte Vila, Preta. cara. E salvo engano, quem substitui é outro morador aqui da cidade, foi o Gilson. Gilson Salgado. Gilson Salgado E que Beija-Flor. substituiu o Pelé naquele jogo. Nesse Gilson jogo Salgado É o substituiu. Beija-Flor, né? Cara, Gilson impressionante. Beija-Flor, né? Então a gente começa Gilson A Salgado. lembrar. É muita história. É muita história, cara. É pensar em qual contar. Pô, tem outros jogos. Santos e Flamengo no Morumbi. Sim, vários Final e do Brasileiro, vários. primeiro jogo no Morumbi. Com o Flamengo com o Zico. tudo. Timaço, Muita Adílio, coisa. 80 e Andrade. pouco, né, Anderson? 83. Isso aí vamos lá, Santos e América de Cali com todo mundo aplaudindo, o time de que pé. é. Santos 10-0 na Viraense aqui na 8 Vila a com o 0. Neymar 8 a 0 fazendo no gol de Guarani. placa. 8 em cima do Bruno. Tem muita história bacana. Neymar Muita história fazendo bacana. história, Copa né? do Com Brasil gol. meteu 9 no Ituano, lembra? Santos, Neymar com gol Puskas, né, cara? Gol Puskas, Santos Internacional de História. Porto Alegre com o Neymar fazendo 2 Meu gols Deus do céu. carregando a bola do meio campo. Esse jogo eu lembro Acho que o Rodrigo Moledo quer Nossa, dar porrada hoje, nele até hoje. E assim, eu não tenho vergonha Qual o nome de falar. daquele volante? Guinazu, né? É. Tá procurando Neymar até É o hoje. argentino. Tá Eu procurando não tenho até hoje. vergonha de falar um jogo também que o Santos perdeu. França e Flamengo? 4-3. Jogaço. 5x4. 5-4. Que o Elano perdeu um pênalti, Foi o gol foi do querer dar gol um Puskas, tapinha, né? né? É, Foi o Foi gol o gol Puskas. Puskas, sim. O Elano, em vez de bater o pênalti, Muito infeliz. Não foi esse jogo perdeu do- o pênalti. do Ronaldinho Eric Faria? Gaúcho. Foi, que o passou juiz dá o a pênalti, mensagem. Aí o VAR, Eric Faria, Isso, VAR, é. ele foi o VAR ali. Foi. Vai falar, não foi, nós estamos aqui. Primeiro Ele jogo do VAR. flamenguista doente. Foi lá e abriu Aliás, o bico. eu tenho uma bronca desse cara. Foi lá e abriu o bico, né? Abriu o bico lá. Abriu o bico. E para fechar essa história dos 111 anos, as histórias inesquecíveis, né? Para mim também foi de 2002, que eu estava presente no estádio. É. A diretoria colocou um telão para o torcedor que não pôde ir ao estádio assistir dentro da Vila Belmiro. Tava na Vila. Então eu fui lá. Tu tava na Vila. Nossa, maior expectativa. Santos Vamos assistir o América. Santos. Santos e Corinthians, a final. 2002. 2002. Ah, verdade. Teve o verdade. telão. Foi na Vila, Então telão, a arquibancada estava cheia, todo mundo na expectativa. Então cheguei cedo, faltando uma hora, ok, vamos esperar. O telão estava desligado. Então, faltando meia hora, nada do telão ligar, ok, falta meia hora. Faltando 15 minutos para começar, telão desligado, opa, tem algo errado. Começa a preocupar. Aí começa a ligar o rádio, que na época, 2002, tinha muito rádio. Era Né? rádio. Então começou a escorrer os primeiros suores, né? Aí começou 10 minutos. Nossa, todo mundo começou a ficar tenso. E aí? 5 minutos, os times entram em campo. Começa o jogo, nada do telão ligar. Ah, rapaz, todo mundo ficou nervoso na Vila. Começou o jogo. Tinha celulares, os primeiros celulares que eram TV. Os primeiros. Né? Aí o pessoal começou a falar. Nem tinha começado o jogo. Diego se lesionou. Todo mundo. Aí o pessoal se desesperou. Aí todo mundo viu que o telão não ia ligar. Aí o pessoal comunicou o estádio que não ia ligar. Sai todo mundo correndo procurando uma TV. Bar do Alemão. O bar do Alemão tava cheio. Não Bar do tinha Alemão. como assistir a TV.
Nós todo mundo tenso e nossa, corri muito para achar na TV. Tava com os amigos, nossa, corri demais. Até que a gente teve que correr uns quarteirões para encontrar um restaurante, um barzinho que estivesse passando. E a gente passando aquela aflição, isso já tinha acho que 30 minutos de jogo. Né? Aí o Santos fez 1-0, tomou a virada. E graças a Deus aí veio a recuperação. Posso dar uma... E aquele gol do Léo. A gente já estava do lado do Gonzaga. Fomos para a Independência. Que festa! Nossa, que show, torcedor santista. 111 anos de histórias parecidas. Uma melhor que a outra. Posso dar um pitacozinho aí que a gente não citou? Eu vou falar porque me veio na cabeça dentro do que tu falou. Tomou uma virada. Aí eu lembrei de uma coisa. Tu lembra o primeiro jogo? Como é que foi? 2-0. No Morumbi? 2-0, uma Gol do chuva Alberto do e caramba. Renatinho. Alberto e Renatinho. Falou tudo. Cara, tava 1-0. O Renatinho pegou a bola no meio campo, uma chuva do caramba. Isso, uma chuva. Faltava 10 minutos para acabar o jogo. O Corinthians Em cima. Foi. Chovendo, caramba. O Renato vai e faz o segundo gol. Ali eu falei, É campeão. nós somos campeão. Eu também. Mas na virada do segundo jogo, Nossa, eu sentei na arquibancada, todo não santista, Será? assim, Eu não veio queria ver fantasmas de jogo Parafraseando, fala, anterior. hoje não. Quem não lembra? Vocês lembram do gol do Ricardinho? Isso, Faltando o fantasma de 2001, uns cara. Não, minutinhos. do gol do Deus, Ricardinho, cara, o eu cara tava- deu 3 de acréscimo e saiu aos 48. Pô, Ele sai aos 48 gols. cara. Foi o Isso aí- André Luiz, né? É Pô, uma ele- história também, O apesar André de Luiz entrou ruim. frio, tomou um... Não, 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 ele não jogou É. o cara na pista de atletismo. O Vanderlei com ponto Isso, e o Ricardinho com ponto. outro. Marcelinho Cara, inteligente, o deixou- que ele ó. fez? Deu a deixadinha, o Ricardinho só encaixou. Apesar da derrota, é um jogo marcante, né? Nossa senhora, porque É. ali era o Campeonato Paulista. Sim. Porque dali era a final contra o Botafogo. Isso. A gente ia ser campeão. É uma Como história foi que com o Corinthians a campeão. maioria dos torcedores lembram dessa história. Né? Não é um título, mas é um Botafogo. jogo que Pra limpar a que barra, doeu, né? Pra limpar a barra Quem do jogava Ricardinho contra o também, Botafogo eu é o saí Leandro, daqui né? sem Leandro, saber o atacante, caminho. foi pro Corinthians. Sem saber o caminho para São José do Rio Preto 2004. também, 2004, 2004, gol de também. falta do É muita Ricardinho. história. É muita história. Só de Com falar dois do amigos Ricardinho já veio falecidos, 2004. Álvaro Ventura, irmão do Fernando Ventura. Fernandinho, tá lá com a gente. E o GCM Vieira também, os dois falecidos. A gente saiu daqui sem saber o caminho, como chegar Ribeirão. para São José do Rio Preto. Longe pra cá. É longe, hein? Para ver aquela É final. longe, hein? Longe, muito longe. Gol de Elano e... Foi gol do Elano e gol do... Ricardinho, de falta. de falta, isso mesmo. Isso mesmo. É. Falta. Volta do Robinho com a mãe Isso. recém-sequestrada. Mas isso E mesmo. agora, o Fernando, quem vem pra gente aí? E agora chegou ela, a hora da corneta. Depois desse show de história aqui na mesa, nós 111 anos. Se a gente começar a contar todas as histórias, vamos precisar de mais uns 100 programas, pelo menos, né? Mas para manter o nível, vamos para a hora do corneta, onde nossos amigos mandam vídeo fazendo pergunta aqui para a mesa. Diretor, solta aí. Salve, salve galera do Corneta Santista, André por aqui, salve nação, é nóis. Seguinte, jogamos ontem contra o Grêmio, mais uma vez, infelizmente perdemos o jogo, porém pra mim foi um dos melhores jogos do Santos aqui no início da temporada. Quero deixar uma pergunta aí pra vocês aí, galera aí da mesa. Se fôssemos substituir o técnico, qual técnico nós iríamos trazer no atual aspecto do Santos, na atual condição do Santos? Qual técnico? Não vale o Guardiola e nem o Zidane, hein? Saudações aí a todos aí, um abraço. Fala aí pessoal do Corneta Santista, meu amigo Edson, abraço a todos aí. Minha pergunta vai o seguinte, já começamos o campeonato perdendo e pro presidente e pro diretor de futebol Falcão, o Santos entra para ser campeão. Vocês acham que isso é verdade ou é uma piada? Abraço para vocês aí, bom programa. É isso aí, amigos corneteiros. As cornetadas dos nossos amigos André e Diogo, né, na hora da corneta, com o apoio do restaurante O Aral, a barraca do Pastel do Alemão, Salão MD Estúdio e a Pizzaria Esfirraria General. Os nossos amigos André e Diogo trazem alguns questionamentos aqui para a mesa. Né? O André pergunta, o André ainda está insatisfeito com o nosso técnico atual. Né? E ele pergunta, nas condições atual do Santos,
quem seria o técnico ideal para poder vir no lugar do Odair, caso fosse realizada essa troca? Porque assim como o André, muitos torcedores não estão satisfeitos com o Odair. Apesar de, André, o Odair deu uma evoluída, né? Ainda merece um pouquinho de crédito. Ou não? Qual a opinião da mesa? Marcelo, começando com você. Primeiro, Se você fosse trocar. Se eu Tá? fosse A pergunta trocar? do nosso amigo corneteiro é se fosse trocar. Dorival Júnior. Dorival Júnior. Anderson. Penso que o nome adaptado ao clube, à torcida, é o Dorival, mas o Dorival eu acredito que ele é a bola da vez no Atlético Mineiro, é a bola da vez no Corinthians, um maioria, patamar hein? salarial grande. Eu vejo que o único técnico com cancha, mas que está em baixa e por isso voltaria ao Santos, seria o Vanderlei Luxemburgo. Porque nomes. tanto o Dorival Júnior quanto o Cuca são dois técnicos fora do mercado à espera de times que estão disputando, estão com o olhar na ponta de cima das tabelas. Corinthians, Atlético Mineiro, Flamengo, nesse nível. Não vejo possibilidade de aceitarem o Santos neste momento. E o Vanderlei viria porque talvez a última chance da carreira dele em um clube grande, não sei se resolveria. Daí seria só técnicos medianos como o Odair Helman. Então. É essa dúvida, né? Wendel, tivemos aqui a opção do Dorival Cara, e do Vanderlei eu Luxemburgo. vou na mesma linha do Marcelo e do Anderson. E se fosse um diferente? Seria para mim o Dorival Júnior. A primeira opção. A segunda... Só que o ficava Dorival do não Martelo. trabalha com o Rueda já deixou isso bem claro. O Rueda já deixou isso bem claro que o Dorival não é o técnico dele. Quando faz E gestão tem dele. motivo dessa? Eu não Tem, sabia. porque na época o Dorival colocou o Santos na justiça. Mas pô, não paga? Quer fazer o quê? Mas ele ia agora na cabeça do nosso presidente. Não tem essa não, Eu ia Wendel. Tá na- devendo, paga. Eu ia também na. Mas no apesar mesmo que o do Dorival Anderson. tem um acordo com o Santos já. Sim, mas... Acho que foi feito pelo próprio Rueda. Então, agora mas fica aquela vaidade, né? Não Aquele sei jogo de não. vaidade, E no né? momento que o Santos está, o E Dorival assim, poderia somar. eu vou sim. também na pegada do Anderson. Acho que no momento, assim, quem aceitaria o Vanderlei Luxemburgo, porque ele já teve para voltar, né? Sim. Aí barraram o cara, entendeu? É a última oportunidade da carreira dele, assim, na parte de imigrante, entendeu? Que ele ia ser técnico e depois, na virada do ano, que foi isso ano passado, ele seria coordenador, que hoje Isso, o Falcão manager, faz, ia ser o... e ia vir um outro técnico que ele ia indicar, entendeu? Mas assim, eu só vejo esses dois no momento. Se vier com esse papo de Roger Machado, não, aí não. Igual já foi, Então, já mas foi né, falado lá atrás, esse, não. esse é o Sem detalhe, chance, cara. né, que o Santista tem que entender. O Santos tem DNA Nenhum ofensivo, técnico nunca está satisfeito. O Dorival também foi pressionado para sair Sim. em um Né? momento. Sim, lógico, né? lógico. É igual aquele jogador que faz falta quando não joga. Sim. Né? Por exemplo, o Sandri. O Sandri não está jogando. Todo mundo, tem que colocar o Sandri, porque o Sandri é pegador, que não sei o quê. Aí vem o Sandri e faz um pênalti infantil, como já fez, já aconteceu. Aí todo mundo xinga o cara. Não, porque esse Sandri não tinha que Mas, estar jogando. Fernando, é a situação. O Felipe que não sei o Jonathan, quê. em algum momento, Então, quando estava o Lucas Pires, como a Avenida lesionado. Lucas Pires, a Avenida Lucas Pires, traz o Felipe Jonathan, tomara que Mas sabe o volte. que é isso, tal. Fernando? É o momento que o clube está passando. mas o torcedor está infelizmente. carente, né? Tá, o torcedor momento, está carente. é o momento, O Odair deu mancada contra o Blooming, Deu. né? Feia. Errou Mas feio. pelo menos contra o Botafogo e o Tem Grêmio demonstrado deu evolução Deu uma tática. evolução, deu uma evolução. O Audax, que é um time fraquíssimo, Na que é Vila, o próximo né? jogo, e na Vila, tem que atropelar. Eu sou uma pessoa que critica muito esse elenco do Santos. Como o individualismo, cara, faz besteira. São muitas falhas individuais colecionadas durante o ano. O Messias já falhou. O Bauerman já falhou. Natan, O Natan já falhou. João Paulo já falhou. João Paulo já Paulo. falhou. todos. Acho que é só o Dodi não. O Lucas Lima já ficou cansado. Marcos Leonardo, que perde de gol, é o nosso menino da Vila. Já foi muito importante também. Mas tem que ser cobrado porque ele perde Bastante. muitos gols. Muito. E o que isso acontece? Prejudica o time. Né? Soteldo, dribla. Vai pra frente, Soteldo. Né? Torna produtiva a tua jogada, não uma jogada de circo. Coletivamente. Não é só individualismo, é coletivo. Né? Então é isso. Eu acho que muitos jogadores, e assim como o técnico, às vezes é porque eles não estão aqui. Se viesse o Luxemburgo, talvez receberia muitas críticas. Como talvez desse certo também, né? Sim. Então, Mas é isso. ali tem Hoje- cancha, né, Fernando? Ali tem cancha. Hoje, né, experiência. agradecemos muito a pergunta do André, mas eu acho que o Odair merecia um pouco mais de tempo. Mas para não fugir da pergunta,
Olha, tem que ser desempregado ou não, né? Porque se não for, né? Vojvoda talvez estaria ali dentro do que ele diz, do contexto da situação atual do clube. Bom treinador. Se o Vojvoda Não sai. for, né, tiver no padrão do Santos financeiro, para mim a indicação é ele. Bom treinador, excelente treinador, mas não Né? sai do Mas não Fortaleza, sai. No meio, sai. no meio Não, do não sai, campeonato, mas apenas como uma opção. Isso é dele, né? Né? Ele não Apenas não como sai opção. Tenho curiosidade de vê-lo num time com um elenco Isso. mais Um recheado time de maior, né? craques. Um time grande, né? Time E grande. falando de técnico, então, agora o Odaí, né, tem uma chance de ouro para ele, que é o Audax, né, Italiano. que está muito mal no Campeonato Nacional. É um time fraquíssimo. Estavam querendo mandar o técnico embora, devido à campanha que o clube estava desempenhando no seu país. E o Santos, ainda mais em casa, Na Vila. tem a obrigação de vencer e vencer bem. Convencer. Né? E convencer, Marcelo. convencer. Muito Isso bem. E se ele conseguir essa proeza, então todo Santista vai dar uma chance a mais para o Odaí. Sim. Porque apesar da partida pífia contra o Blooming, que foi horrível, como diria, né, cara? Foi horrível demais. Gol salvador no Horrível final. demais. Partida contra o Blooming. É de dar raiva ver o Lucas Lima jogando de ponta, né? Mas ele se recuperou contra o Botafogo. Jogaram bem contra o Grêmio, apesar da derrota, mas teve uma evolução. Se fizer uma boa partida contra o Audax e vencer e convencer, eu acho que o torcedor vai esquecer essa história de mudança de técnico, pelo menos por umas 3 rodadas. Temporada. Até a página 2, né? Wendel, Santos e Audax, o que você espera desse jogo? É igual você falou, cara, um time fraco, na Vila Belmiro, vai ser liberada a torcida só feminina e crianças criança. e pessoas especiais. Isso. Cara, vai ter um incentivo a mais. Sim. Tem que cair pra dentro. É igual você falou, no mínimo falar igual o Marcelo, 3-0. No mínimo é 3-0. Excelente. Entendeu? 3-0, no mínimo. Para você, Marcelo, o que você espera desse jogo? Eu acho que Será é um que é jogo... uma armadilha? Não, não sinto. Não sinto uma armadilha, não. Não? Não. Jogo sinto. time fraco? Não, eu acho que o Santos vai atropelar. Eu acho que vai ser de 3-0, assim, uma partida de 3-0 que vai dar corpo para a equipe enfrentar o Atlético Mineiro domingo 16 horas. Ano passado, alguém aí, né, refresca a memória e me ajuda. Na Sul-Americana, o Santos jogou contra um time na Vila Belmiro, acho que era a Universidade de alguma coisa, que era outro time horrível. Só que foi 2-2. Acho que o Santos saiu 2-0 e esse time empatou. Mas esse time era horrível. Horrível. E o Santos quase cai nessa armadilha de time fraco. Então, Anderson, você acha que corre o risco da gente passar o sufoco como ano passado? Sufoco não. Agora 3-0 eu acho que é demais, porque a gente sempre vai ter um deslize, né? Deve ser 3-1. Alguém vai falhar, Só alguém pra não vai perder. cortar uma bola. Para não perder o sofrimento aí, é um 3-1, né? Porque o time está em evolução ainda, então vai demorar, mas eu acredito numa vitória tranquila, desde que tenhamos aí um gol no primeiro tempo e a torcida não fique naquela pressão que acaba botando pilha no jogador que já está com pouca confiança, né? Só rapidamente, acho que essa questão de Lucas Lima aberto, eu ainda vejo o meio campo do Santos com Rodrigo Fernandes, Dodi e Luan Dias, Lucas Lima, Marcos Leonardo e Soteldo, mas o Lucas Lima jogando como o Everton Ribeiro jogou no campeonato. E começava aberto pelo lado direito, mas tinha liberdade para transitar no meio campo todo, jogava encostado no ataque, não necessariamente como um ponta lá aberto, porque não é característica dele. Ele não é velocista, não é nada, mas ele Eu ia te falar ele isso fica agora. livre. O problema é que ele não pra é tão transitar velocista quanto o isso. Everton Ribeiro. Mas ele fica livre E não tem a transitar mesma no meio campo habilidade. e encostar nos dois. Tomara que o Luan Dias acerte aí quando tiver Ele vinha jogando por trás, você fala ali, né? Vindo Só por que trás. no próprio Em alguns Santos... momentos 4-3-3, em outros momentos 4-4-2, em outros momentos 3-5-2. Encostando mais no centroavante e no ponta. É isso aí. Ô Agora eu Anderson, vou na falar primeira uma- passagem do Lucas Lima, ele tinha essa liberdade Isso mesmo, anteriormente. isso mesmo. Sim. Né? Ele, Não, ele flutuava. eu vou falar ele também, vinha buscar Anderson. muita bola na defesa, distribuía bem. Uma parte é que o técnica, ataque era só, um pouquinho só diferente. um detalhe aí. Nós estamos falando do Lucas Lima, né? Aberto, né? No caso. Mas sabe quem pode fazer isso? O Luan Dias e o Luan Lucas Lima Dias, na cara dele. isso Vai mesmo. dar mais qualidade, porque o Luan Dias se assemelha mais ao Everton Ribeiro. Eu confesso que eu não conheço ainda o futebol eu também do não Luan conheço. Dias. Eu vi o jogo, eu vi jogos. Não, ele sabe jogar, o cara é bom de bola. Não é que sabe Não jogar. conheço ainda a bola dele. É E com inteligente. meio de campo, É com inteligente. Lucas Lima e outro armador,
O Marcos Leonardo também pode ter até crescimento. tirar essa imagem do torcedor, Ou seja, porque o a que bola não vem tão redonda assim pro Marcos Leonardo, né? Fernando, Ele é um finalizador, que o mas ele Anderson- tem que sair da área, Muito. ele tem que buscar, ele tem que Bola tá combater, chegando lá. né? Ele, quando vai chutar, tá quase caindo O que o todas Anderson as quis as dizer jogadas. é aquele famoso 4-3-1-2. Que Que o agora cara flutua alterna. pra chegar, entendeu? Então, Aí mas vai flutuando. É o 4-3-1-2. Alterna. Ele fica livre para fazer o, Não vamos tem dizer assim, o posição facão. fixa, Não. né? Faz o Ninguém tem facão uma para posição de encostar mais no movimentação. ataque, E entendeu? para isso, se os laterais também, né, ajudarem, Colaborar, pô. né, com Opa, bastante infiltração, o time fica redondo. isso mesmo. Basta treinar e ter as peças certas também, né? Bom, e é isso. Para fechar, minha opinião, eu acho que vence com facilidade. Vence com facilidade. Se for diferente disso, o Odair tem que voltar a ser cobrado. Aí a pergunta do nosso amigo André tem que vir à tona novamente. Isso. Pensar em trocar o técnico, né? Porque o time é fraquíssimo, o adversário é fraquíssimo. O Santos vem numa crescente após o jogo do Blooming e tem que ganhar, vencer e convencer. É isso aí. Como a gente falou aqui. Né? Uma partida tem que ser tranquila, É isso aí. pelo menos igual ao jogo do Botafogo, onde o Botafogo é um adversário muito mais forte. É no mínimo 2-0 sem tomar sustos. Apesar que o Botafogo deu um susto na gente, né? Com certeza. E agora vamos mudar, não vamos mudar de jogo, mas agora vamos falar de palpite. Tem a pergunta do Diogo ainda. O que achamos Opa, da fala? desculpa, Diogo. O que achamos da fala do Rueda? Do presidente. Mil desculpa, Diogo, que é super amigo e fã do nosso presidente Andrés Rueda. Diz Né? que vai apoiar, vai ser o Não, candidato ele a vice na chapa. ele futura. apoia Amigo- fielmente. amigo Ó, é pessoal? assim, ó, Amigo com o Rueda, pessoal? Diogo. Ah. Abraço, o Diogo. Desculpa pela vossa mancada, pela minha mancada. Né? O Acontece, Diogo, acontece. ele diz que, como ele é amigo do Rueda, né, No aproveita cafezinho. para alfinetar que o Rueda disse que o Santos veio para ser campeão do Campeonato Brasileiro. Rapaz. Aonde? Era brincadeira, era 1º de abril e só passou essa semana. Qual a opinião de vocês? Cara, Santos tem time para isso? Fernando, eu penso que como presidente ele não poderia falar diferente. Isso. Né? Não poderia falar diferente. Agora ele deveria ter vergonha de falar. Você está dizendo que o Diogo está provocando o Andrés Rueda, é isso? Acho que ele está provocando, né? Mas não deveria falar, cara, porque é um erro atrás do outro. A última agora dele foi gastar milhões com Carabarral e Emprestá-lo. Zanocelo e emprestar os dois. Eu pergunto, a somatória do valor pago aos dois e o salário pago aos dois não teria trazido já um outro meia de qualidade, um outro atacante, um jogador que resolvesse? E aí ainda tem gente que fala em boa gestão desse senhor. E essa contratação do Carabarral foi apagar das luzes, né? Para dar certo, era Cristaldo ou Cabarral? Cristaldo, sei lá. era o Cristaldo, era O o torcedor Cristaldo. foi dormir, E tá no Grêmio. foi dormir pensando no Cristaldo E e, joga acordou muito, com Joga cara, muito, ele com Cristaldo, Carabarral. Ele deveria estar É igual o pedindo lateral direito. desculpas. Né? Dormiu com o Blondel e acordou com o Gabriel Inocêncio. Mas é isso. É mais uma façanha do nosso presidente Andrés Rueda. Ele deveria não falar. Pois é. Marcelo, e verdade. você? Não, então vamos voltar. Não, falando do Diogo ainda, né? O que você acha? O presidente falou demais? Sempre, Ou ele, né? enquanto presidente, está certo? Não, ele exagera na fala dele, né? Antes na semana da eleição, ele falou que não conhecia nada de futebol e que odiava Antes de futebol. se eleger, né? Aí hoje ele Antes de ser fala, eleito. aí ele fala agora que, gente, não dá, né? A gente tem que ter, né? A gente tem o fanatismo, tem o coração, mas a gente tem que ter a realidade. A realidade não é para ser campeão brasileiro. Talvez a forma, né, que ele, se ele, Não tem time, se não ele, tem, se ele fizesse uma introdução antes, eu enquanto presidente, né? Eu não posso- acredito, né? Pode ser. Aí até tudo bem. A sanidade mental do presidente é tão duvidosa que eu já estou desconfiando se ele não contratou o Falcão achando que seria o volante para o Santos. Pois Pode ser, né? Para entrar em campo com a camisa 5 e resolver o problema Falcão da camisa apenas um 5, O cara. fantoche. que está né? circulando, resolve nada. o que está circulando na imprensa é que as 3 contratações do Água Santa foram indicações do Rueda Foi do presidente. e não do coordenador de futebol, Falcão. Eu acredito. Quer dizer, né, eu até comentei isso no programa passado. Se eu sou Falcão, se isso for verdade, pega meu chapéu e vou embora. Pô, indico 1000 jogadores e vocês não contratam? Agora só porque o presidente quer, contrata? Tá errado. E vem, assim como o Dracena veio e falou, né?
Né? No clube e no Santos a administração está errada. Sobre futebol está errado. Ao menos essa O presidente não entende de futebol e não deixa quem entende trabalhar. Ao menos essas ele gastou pouco, né? Foi 500 mil pelo empréstimo do Luan Dias, o Os outros salário foi de empréstimo 90 só. mil pelo Bruno Mezenga. Tomara que o futebol não seja a altura do que foi gasto, seja num patamar melhor. Né? Mas ao menos nestas aí, ele financeiramente, como ele gosta de pagar boleto, fez uns boletinhos baixos aí para o padrão do futebol. Mas, ao contrário do que fala o outro narrador, Rueda, você é ridículo. Isso mesmo. Wendel, para você. Cara, eu vou dizer assim... Santos vem para ser campeão? Não. O presidente, ele tem uma posição, como presidente, até de falar isso, igual o Anderson comentou, é verdade. Só que assim, ele está em outro mundo, né, cara? A gente sabe, vou resumir o Rueda. Ele calado é um poeta. Pois é. Então, assim, todos nós, a torcida não é boba. Não tem time para ser campeão em nada, nem Sul-Americana, nem Copa do Brasil. É para apenas participar e se manter na primeira divisão. Essa é a opinião de todos os nossos torcedores. Agora, ele se perdeu. O Falcão é apenas um para-raio, mas não tem autonomia nenhuma. O Falcão vive em Santos jogando tênis. Ele se perdeu ou ele nunca soube administrar um clube de futebol? Não, ele é assim, como ele é empresário, ele não tem vivência no ramo do futebol. Por isso que eu frisei, Entendeu? clube de futebol. Sim, não, o clube de futebol ele não tem nenhum... Foi um aventureiro. Não conhece nada, foi um aventureiro. Tipo assim, vou resumir, ele vai ser um novo, que era do Palmeiras, era o Paulo Nobre. Não é assim, o Paulo Nobre já tinha vivência, ele já foi diretor do Palmeiras. Entendia e amava o clube de fato, né? Ele vê assim, estão precisando de mim, eu tenho Porque dinheiro, eu sou empresário, eu vou lá. Tanto o presidente quanto o vice, Isso. né, Ele tem um poder aquisitivo muito Fernando, grande. o Marcelo e Mas não ele quer retribuíram. regir o time como uma empresa. Empresa é uma coisa. Futebol é outra. Então, mas o Paulo Nobre tirou do bolso. Sim. Né? Só que O Rueda tem tirou vivência um no pouco. meio do futebol, né? O Paulo Nobre. O Rueda não tem. Sim. Então ele se perdeu igual. Vê quantos gestores não. Coordenador de futebol, que antes era diretor de futebol, até isso ele mudou. Entrou na gestão dele e não deram certo. Wendel, Falcão é mais um. E numa empresa, ele estaria demitido. Com Né? certeza. Porque na CLT. empresa privada, se não produz, se Rua. não tem eficiência, é rua. Entendeu? Então, assim, nessa parte, cara, ele errou tanto que, olha só, ele paga, tem aqui a pauta, ele paga 8 milhões pelo Carabarral e vai emprestar por 500 mil pro Vasco com um cara de 32 anos, com um passe fixado que ninguém sabe quanto é que, se o cara der certo lá, quanto que o Vasco vai pagar pro Santos. Sim. Ou seja, rasgou dinheiro. Voltou um pouquinho lá atrás, 11 milhões pelo Zanocelo e emprestou lá pro Fortaleza. Para pagar acho que 21 milhões. E teve uma proposta de 32 milhões do Vasco. E não negociou, cara. Então, assim, poeta é um calado. Igual diz o Romário. Sim. Poeta é um calado. É isso aí. Pois é. Bom, mas eu também não fugiu Ou melhor, da perdão, linha... calado é um poeta. Calado é um poeta. Mas o nosso presidente também ele não fugiu... Falar em sanidade vai ficar um pouco pesado, né? Mas da linha de raciocínio dele. Porque ele chegou falando que não entendia de futebol. Falou. Ele falou que viriam 4 jogadores de peso. E veio Messias, Gordo. João Peso. Lucas... Angulo é de peso. J. Não, Júlio, não, agora final do Agora? ano. Mendonça, Messias. Messias, João Lucas. Lucas E Lima. o último, antes Não, do Lucas antes. Lima. João Lucas. O Dodi. Só o Dodi que virou. Dodi, né? Mas para o Rueda, ele falou que são 4 jogadores de peso. De peso, Né? É, Então porque- agora ele vem e fala que o Santos tem time para ser campeão brasileiro. Dentro do mundo fantástico do Rueda, ele está coerente. Sim. Né? Mas para os torcedores, tá de tiração, né? Porque 2 anos e meio sofrendo, né? Brigando contra o rebaixamento, tanto no Campeonato Brasileiro, tanto no Paulista, que é uma competição com adversários muito mais fracos, inexpressivos ou de menor expressão. Sim. Né? Recentemente, um Paulista que nem nos classificamos novamente, 3 anos seguidos. Né? 2 anos e meio de uma gestão temerária ao futebol, né? Porque o nome do Santos foi ridicularizado na gestão Rueda dentro de campo. Então, seu Rueda, né, melhore um pouquinho no seu discurso, né, traga um contexto melhor. Não vem falar besteira de contratação de peso nessas 4 opções, né, que foram ridículas, e trabalhe para trazer alguém que mude o patamar do time de fato.
Porque o torcedor não aguenta mais. Você acredita que ele traz algum peso Enquanto a gente vai medonho? respirando, tem que acreditar. Eu não acredito. Agora, pra gente dar continuidade, vamos para o palpite. Agora sim, Bora. Diogo. Desculpa mais uma vez, hein? Jogo Santos e Audax. Qual o seu palpite, Marcelo? Eu fico naquele que eu já tinha falado, comentado com vocês. Eu acho que é 3-0 pro Santos. Anderson. 3-1. 3-0. 3-0. 4-0, fora o show. Opa, tá otimista, hein? Ô, tô otimista. Tá bom. Né? Caso contrário, cabeça toda aí. Né? E depois, vindo com essa moral, ganhando do Audax bem, É isso. né? Não dando chance. Pegar o Atlético. Vem o jogo, né? Que é a segunda partida. Já perdemos 3 pontos, né? Começamos o Brasileiro não pontuando e agora tem a segunda rodada. E o jogo é na Vila. Pontuar é extremamente necessário, né? Para a gente não começar o ano já desesperado no Campeonato Brasileiro, porque esse fantasma fica presente na cabeça do torcedor. E em cima disso, Wendel, Oi. o que você acha dessa partida contra o Atlético Mineiro em casa? Um jogo difícil, não vai ser fácil, até pelo elenco do Atlético, o time. E vem pressionado porque perdeu pro Vasco no Mineirão, lotado de 2-1, hein? Pois é. Que time que é melhor, o Atlético ou o Vasco? Atlético, né? Só que quem ganhou foi o Vasco, Pois é, então. entendeu? Mas só que eles vêm pressionados, né? Ah, Então vão querer vir mostrar serviço. Senão o cara lá também cai. O ai, Cudê, não. entendeu? Então, assim, não vai ser um jogo fácil, não, cara. O Santos vai ter que Sim, vai ter que jogar suar. muita, vai ter que jogar com vontade. No mínimo do padrão contra o Grêmio. E errar Só o- que fazendo gol, né? E errar o mínimo do mínimo. Porque se qualquer erro, cara, o Hulk Sim. lá é caixa, velho. O Mas- Santos não tem isso. Sim, vai ter que correr muito. Jogar Marcelo, e a gente não vai ter o Soteldo. Ainda Sim. tem O que isso, você né? espera do jogo contra o Atlético Mineiro? Assim, o desfalque do Soteldo não vai, acho que nem pesa muito, porque o Soteldo já vinha não muito vinha tempo jogando, Já não vinha jogando. afastado. Obviamente que ele, pro ataque, ofensivamente, ele vai fazer falta, tudo bem, mas já não vinha jogando. Acho um momento legal para falar aquela ideia do antes, fazer aquela ideia do antes, de Luan Dias e Lucas Lima juntos. Mas será que já vai ter entrosamento? Eu acredito que sim. Legal. Eu acredito que sim, até porque o cara vem no embalo, né? No embalo, pô. Fisicamente, tecnicamente, Aproveita o tá cara, bem, o cara né? tá no embalo, tá no ritmo, Tá no ritmo. né? Ele precisa dessa sequência, de continuar, né, naquele ritmo que ele estava. Então acho que é o momento. E eu vou falar uma coisa para vocês. O Atlético vai ter que jogar e deixar o Santos jogar. Já vencemos o Atlético com um time parecido, Aqui né? na Vila. Até melhor que esse time aí do Aqui Atlético. na Vila. Sim. Toda vez que o Atlético Mineiro vem na Vila, pode pegar os últimos 3 anos, o Santos ganha do Atlético. Não, eu acho que o passado perdeu, do 22. 22 perdeu. Praticamente Acho que o gol zero. do Hulk no finalzinho 1-0. Foi 1-0 ou 2-1? Pegou Acho que foi na gol do Hulk. chapada, foi acho que na lateral da rede. É? até na- Acho que foi agora no final. No final. paulada do É. Hulk. Mas o Santos vem bem com o Atlético Mineiro. Eu acredito numa vitória do Santos contra o Atlético Mineiro domingo na Vila também. Domingo, 16 horas, Vila Belmiro. Show. Anderson, começamos o campeonato enfrentando o campeão gaúcho e agora vamos enfrentar o campeão mineiro. O que você espera desse jogo? Eu acredito numa vitória do Santos por 2-1, já ganhando confiança, já para dar uma caminhada boa no campeonato. Excelente. Olha, eu acho que vai ser um jogo muito difícil, né? O Atlético Mineiro, apesar dessa derrota, é um time bem montado, né? Não está no momento tão bem, mas vem de um título do Campeonato Mineiro. Então o respeito a gente tem que ter, mas vamos jogar em casa, com o apoio da nossa torcida. Dorival Júnior na torcida do Santos, torcendo Será? para poder cair. Com Será? certeza. Pois é, E verdade. ele viajar para Belo Horizonte já Pois na é. segunda-feira, Assumir lá, Verdade. né? assumindo Assumir lá. né? E espero que o Dorival Júnior assuma o Atlético na próxima semana. Porque assim o Atlético vai ter perdido, né? E o Santos vai conquistar esses 3 pontos. Deus te ouça. Dorival, tô acreditando em você, hein? Próximo jogo, terceira rodada, já é técnico do Atlético Mineiro, hein? Mas não vai ser um jogo fácil. Espero que o time do Santos continue nessa pegada, nessa evolução e que a gente consiga uma vitória independente do placar. 1-0, 2-1. Precisamos demais desses 3 pontos para manter essa crescente e quem sabe aí o Rueda possa começar a ter uma razão, hein? Já pensou o Santos ali nas primeiras colocações? Quem sabe? vamos pensar Impossível positivo. não é, né? E vamos pensar torcer para positivo, isso. Né? Pensar positivo para isso. E para fechar o nosso programa, fechar naquele nível que é o palpite do jogo Santos e Atlético Mineiro. Marcelo, vou começar por você. Santos e 1-0 Atlético. Santos Futebol Clube. Que beleza, Wendel.
2x1. 2x1. 2x1 Santos. Anderson, vamos lá, hein? 2x1. 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 Tô pensando aqui. E aí, Fernando? Fala aí. Eu acho que o Atlético vem e vai pipocar, porque a nossa torcida vai fazer uma pressão e um show espetacular na Vila. Santos 2x0. E vamos pra cima. E com essa energia e com essa esperança, a gente termina o programa de hoje. Agradecer a todos os nossos convidados aqui. Marcelo, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Segunda vez aqui no programa, espero que você venha muito mais, né? Manter essa conversa agradável, né? E muito obrigado por tudo. Obrigado a você, Fernando. Eu que agradeço ao Wendel também o convite. Anderson, pô, um amigo, muito bom encontrar com ele aqui pessoalmente, para falar do Santos Futebol Clube, né? E a todos do Corneta aqui, meu abraço. E eu quero continuo dizendo, estou à disposição. Opa, quando será puder, requisitado com frequência, pode chamar. Com o maior prazer. Vou ouvir com o maior prazer. Tem muita história, hein? E você também tem um conhecido que ganhou do Flamengo recentemente, né? Rapaz, aliás, conhecido da terra, né? Olha, quem Menino sabe da terra, 013. o Buiu apareça por aqui, né? Mas Não assim é que ele possível, estiver né? no Guarujá, eu trago ele aqui, pô. Traga. Opa, promessa. Promessa. Olha aí, quando Não, o cara me liga de Bem-vindo, vídeo, bem-vindo. meia-noite e meia. Pô, se ele não me atender, pra não. participar dessa Ganhou de quem? resenha. Ganhou de Pô, quem? ele ganhou do Flamengo. Do Flamengo, é Eu isso tirei aí. maior sarro dele Grande quando eu tive o Buiu. sorteio. Eu falei, pô, negão, tu tá de meia? Que perfil do caramba, mano. Não, pô, vai dar certo. E Vai deu dar certo. Que beleza. Então, Boa sorte ao Buiu, né? legal. Um abraço, pode deixar. Buiu. Quando Vou o Buiu transmitir vier isso aí. vai falar da classificação em cima do Flamengo. Pô, se Deus Que quiser. alegria vai ser aqui no programa. Se Deus quiser, será um sonho. E vamos trazer o Buiu, sim. Muito obrigado pela participação, Marcelo. Anderson, obrigado aí pela sua participação, essa conversa agradável, né? Podemos falar de várias situações, nossas histórias. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Obrigado, Fernando, pelo convite. Parabenizar também o Marcelo Saúva aqui, que tem grande participação na formação de alguns jogadores que estão aí despontando, no crescimento do Jorge Castilho, né? Nome de treinador Que português de beleza. sucesso. Com Jorge certeza. Castilho Buiu, um abraço ao amigo Wendel e muito bom poder, a gente fala de coisa séria, mas descontraindo, né? É um hobby pra gente que gosta de esporte, falar sobre futebol e falar sobre a nossa paixão, que é o Santos Futebol Clube. Muito obrigado. Obrigado você mais uma vez. Wendel, obrigado pela presença. Mais um, Você né? que já é sócio aqui do Opa. Corneta, né? Tamo aí. Sempre também trazendo convidados, né? Como o Marcelo, Tamo aí sua pra indicação, excelente indicação, né? E assim como o Anderson fez esse programa de forma brilhante. Então, Obrigado agradeço pela aí ao presença. Corneta, a você, ao Edson, a produção, ao Marcelo, que tem história para contar. Você tem que gravar mais Tem programa história com o Marcelo. demais, né? Ao nosso amigo Anderson Bernardes, que já conhece de altas, né, Anderson? Muito Altas horas atrás aí e tal. E assim, cara, estou à disposição e tem mais pessoas que eu vou indicar. Opa. Tem um aí que eu vou indicar que você vai gostar, além do Buiu. É. Isso eu vou revelar depois. É isso Eu aí, vou hein? trazer. E assim, muito obrigado aí por tudo. E quando precisar, meu irmão, só chamar. Tamo aí. Tamo Obrigado pra a ajudar, todos. colaborar. Foi um excelente programa. Obrigado você que está acompanhando a gente. Não deixe de curtir, compartilhar esse conteúdo e tornar o programa Corneta Santista cada vez mais forte e conhecido aí nas redes sociais. Muito obrigado pela sua participação, pela sua companhia e até o próximo Corneta Santista.